Olá pessoal, que Deus abençoe grandemente a tua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí com mais uma live hoje, quinta-feira, dia 5, acho que é isso, dia 5 de agosto de 2021. Como está no título, está escrito Jacó ou Jacó. Quero falar hoje um pouco desse homem, Jacó, e com certeza vai falar contigo também poderosamente nessa noite de quinta-feira, ou nesse dia de quinta-feira, né? Noite agora, 7 horas da noite, é o horário agora de Brasília. Eu quero mostrar alguns pontos para você na Bíblia, para que você entenda que quando Deus decide abençoar alguém, Ele abençoa. E não há nada que possa impedir. Primeiramente, que nós estamos diante de um homem que ele intitula Deus, o Todo-Poderoso, como o Deus do pai dele, e não o Deus dele. As mulheres de Jacó, tanto a Leia ou Lia, como você assim acha melhor chamar, como a Raquel, elas não tinham um pacto com Deus. Nenhuma das duas tinha pacto com Deus. Primeiro que Labão, para onde Jacó foi e ficou aí 20 anos, ele saiu de sua casa com aproximadamente 40 anos, ficou 20 anos trabalhando ali na casa do seu tio, onde casou com suas duas mulheres. Mas não é sobre esse assunto que eu quero falar. Eu vou falar sobre um pouco sobre a vida de Jacó e com certeza você vai se encaixar nessa trajetória que Jacó padeceu. Mas, pois bem, vamos lá para você entender melhor. Se você tem uma Bíblia aí, peço humildemente que você abra para que você possa entender onde eu quero chegar e o Espírito Santo ele possa abrir o teu entendimento. Vamos lá. Gênesis capítulo 28, versículo 10. Eu creio que você já encontrou. Se não, eu espero um pouco aí, procura aí, 28, 10. Está escrito o seguinte. Sabemos que, antes de eu continuar aqui, até você encontrar aí o capítulo e o versículo de Gênesis, sabemos que Jacó, ele tapeou o irmão ali, ele enganou o irmão, ele tomou a bênção de primogênito, né? E depois disso o irmão dele ficou revoltado com ele, quis persegui-lo, então o seu pai o abençoou e o mandou para casa do seu tio. Só para você começar a entender aonde eu quero chegar e aonde nós, onde eu, onde você, onde nós vamos nos encaixar nessa palavra de hoje, nessa live de hoje. Então, depois de tudo isso, chegando à boquinha da tarde, então, não sei em que percurso ele estava do caminho, se ele estava próximo, se voltava mais um dia de viagem, eu não sei ao certo, não cheguei a ver a distância, né, da casa do pai até a casa de Labão, eu não pesquisei sobre isso. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo, está no 12, tá bom? 28, 12. Cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. Os anjos subiam e desciam, porém lá no topo da escada estava o Senhor, segundo o sonho que ele teve. E disse, Deus falando, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai. Deus não se intitulou Deus dele, mas Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Essa terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Deus fez uma promessa aqui, primeiramente a Jacó. Jacó não pediu nada. Deus que está falando que vai dar. Porque Jacó foi abençoado, o pai dele o abençoou. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao oriente, ao ocidente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Ou seja, você vai e você vai voltar, e eu vou te guardar nesse percurso que você vai fazer, tanto de ida como de volta. Porque não te deixarei até que haja cumprido o que eu tenho falado. Então,
Ele teve um sonho, Deus fez uma promessa para ele que ele não pediu nada disso para Deus até então. E Deus falou que iria cumprir a promessa que ele fez para ele. Só que nesse período ele foi para a casa do tio, ficou lá um certo tempo, mas antes de chegar na casa do tio, olha que interessante. Lá no 28:20 vai falar o seguinte: e Jacó fez um voto, depois desse sonho, então Jacó foi e fez um voto com Deus, ou seja, prometeu a Deus alguma coisa. Obviamente que Jacó também tinha interesses e queria também algo de Deus. Ele quis tentar aí fazer uma troca com Deus, dizendo, se Deus for comigo, ou seja, se o Senhor for comigo, ele tinha dúvida, Deus acabou de falar que seria com ele. Então mais à frente Jacó já tem dúvidas. Se Deus for comigo, dúvida, porque Deus acabou de falar que ia ser com ele, que ia guardar ele, ia levar para onde ele fosse, e quando ele voltasse, estaria também em segurança. E me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir. E eu, em paz, tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. Ou seja, ele está falando o seguinte: depois do sonho que ele teve, que Deus se revelou a ele através do sonho ou da visão, como você achar melhor chamar, Deus falou que iria fazer isso. Mas se não bastasse, ele ainda teve dúvida, então a partir dali ele fez um voto a Deus, dizendo que se Deus fizesse tudo isso, então o Senhor seria o Deus dele. Então eu estou diante de uma pessoa incrédula que não tinha Deus como seu Senhor. Ou estou errado? Então vamos prosseguir para frente. Ele não tinha Deus como seu Senhor. Ele conhecia Deus através do seu pai Isaac, através de Abraão, né, da história que o pai falava, de Abraão, essas coisas. E esta pedra que tem o poço por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha que ponto interessante. Jacó está tentando ali negociar com Deus. Se o Senhor me levar, me trouxer em paz, em segurança, independente da quantidade de tempo que eu ficar nessa viagem e eu voltar à casa do meu pai, então somente aí o Senhor vai ser o meu Deus. Porque até então o Senhor é Deus de meu pai e não meu. É o que Jacó está, em outras palavras, para um bom entendedor, ele está falando. Mas fica até o final comigo da live para você entender. Eu quero fazer em 20 minutos, 15, 20 minutos no máximo, quero não me estender muito aqui nessa live. Aí ele fala: e essa pedra será posta como coluna na casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ou seja, eu só vou dar o dízimo para ti, ó Senhor, depois que o Senhor fizer tudo isso, me provar que o Senhor é Deus, provar que o Senhor é comigo, então eu serei então só aí o teu servo, e o Senhor será o meu Deus, e te darei o dízimo, depois que tudo isso acontecer, depois que eu voltar para a casa do meu pai, ou para a terra do meu pai, então só a partir daí eu te darei o dízimo. Ou seja, ele está negociando com Deus. E quantas não são as pessoas hoje que elas não compreendem muitas vezes, ou as pregações não são bem claras, e as pessoas muitas vezes querem negociar com Deus e não funciona assim. Primeiro é pedir o dízimo para depois abençoar. Aqui está o contrário. Jacó está falando: me abençoa, depois eu te dou o dízimo. Eu estou sendo bem claro em relação ao que está escrito aqui. Se você tiver alguma dúvida, então abra a tua Bíblia e tenta discutir com a palavra de Deus, porque eu estou usando justamente ela. Mas vamos lá para frente. Lá no capítulo 31, depois você vai entender onde eu quero chegar, tá, pessoal? Fica até o final para você entender. E disse o Senhor a Jacó: olá, Deus lembrando a Jacó: Jacó, lembra da promessa? Torna-te, 31, tá, pessoal? 3. Torna-te a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Deus novamente está falando: olha, Jacó, lembra da promessa que eu te fiz? Lembra do voto que você fez comigo, dizendo que se eu fizesse isso, se eu te trouxesse aqui em paz, em segurança, te desse roupa para vestir, alimento para comer, e você voltasse para a casa do seu pai em segurança, então aí eu seria o teu Deus? Essa é a hora de que eu venha me tornar o teu Deus, porque eu tenho feito de tudo já. Deus fez de tudo para provar que realmente ele era o Deus dele. Jacó casou errado, casou com uma mulher incrédula, a saber, Raquel era uma mulher incrédula, ela que pegou os deuses do pai de Naó, os deuses de Naó, né? E que o pai de Raquel tinha, e levou consigo tal na viagem, mas eu não vou falar também sobre isso para não me estender. E disse-lhe lá no 5:
Vejo que o rosto de vosso pai, ele explicando ali para as esposas, não é para comigo, como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Então Jacó reconheceu que Deus já estava com ele. Mas o Deus de quem? O Deus do pai dele. Ele não está falando meu Deus. Ele ainda coloca a credibilidade toda no pai dele, naquele que abençoou ele na viagem. Mas vamos para frente, porque Deus, ele prometeu que iria fazer e de fato Deus fez. Lá no 32, no 7, vai falar o seguinte, na perseguição do irmão ali com Jacó. Então vai dizer o seguinte, eu não vou ler toda a história, pessoal, porque é muito longo o negócio aqui, tá bom? Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Do que, Dinaldo? Deixa eu explicar para você. Porque ele ficou sabendo que o irmão dele estava vindo de encontro até ele. Em momento algum, disseram para ele que ele vinha para matá-lo. Ele que deduziu que ele iria vir para matá-lo, por conta do que ele fez ao irmão. E na época que ele fez isso ao irmão, o irmão ficou muito revoltado com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Mas temeu do quê? Deus acabou de falar para Jacó, acabou há 20 anos atrás, Deus havia prometido a Jacó. E Jacó esqueceu daquela promessa, não é possível, porque ele está falando aqui, temeu muito, angustiou-se com medo de morrer. Sendo que Deus havia prometido que ele iria aonde fosse, a saber, a casa do seu tio, e voltaria em segurança. Seria abençoado, como ele foi, ele saiu sozinho da casa do seu pai, e quando voltou, já voltou com 4 mulheres, já voltou com seus filhos, e com muitos animais, servas e servos. Por fim, voltou o homem aí, para aquela época, um homem rico, pelos bens que ele tinha naquela época. Aí lá no 11 vai falar o seguinte, ele começou a orar a Deus, livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, porventura, não venha e me fira, e a mãe dos meus filhos. Ou seja, ele estava com medo, mesmo Deus prometendo o que havia prometido, ele estava com medo. Então ele passou toda os gado, a esposa, filho ali, o Val de Jaboque. Um pouco mais à frente ele vai dizer o seguinte, lá no 26, e disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu, ele com o anjo, né? Porém ele disse, não te deixarei ir se não me abençoares. Deus já havia abençoado Jacó. Deus abençoou Jacó, pessoal, quando ele teve aquele sonho. Ali foi a bênção de Deus. Vou mais além. Ele foi abençoado quando o pai dele abençoou e disse, vai à casa do teu tio. E lá casa com uma filha dele. Ali já havia a bênção do pai. E ele não creu na bênção do pai, ele não creu na bênção de Deus. Mas a promessa de Deus, ela não é revogada. A promessa de Deus, ela não volta atrás. Se o homem ali, ele procura ter um certo contato com Deus, de repente, nem vou dizer contato, eu vou dizer uma humildade. Porque por mais que Jacó fosse covarde, eu estou falando de um homem covarde aqui, que não acreditava em Deus, que durante 20 anos, Deus o abençoando, ele não acreditou em Deus. Tentou negociar com Deus, dizendo que só seria dizimista depois que Deus fizesse isso e aquilo. Ele tentou negociar com Deus, e Deus não se importou com essas coisas. Lá no 33, vai dizer o seguinte, 33:3, e ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se em terra 7 vezes. Depois de tudo isso, que ele teve um encontro com o anjo, teve a luta com o anjo, mesmo assim, quando ele viu o irmão, primeiro colocou os filhos e esposa na frente. Quando ele viu que o irmão estava próximo, então ele foi à frente e se inclinou 7 vezes, reconhecendo que o irmão tinha autoridade sobre ele. Ou seja, era um homem que não confiava em Deus. Mesmo tendo o contato que ele teve com o anjo do Senhor. Mas por que, Edinaldo, você está falando tudo isso? Vou explicar agora. Porque, pessoal, não importa. Sabe, o tempo que passe na minha vida ou na tua vida, se Deus prometeu que ele vai te abençoar, não tenha dúvida, ele vai te abençoar. Não importa o tempo, não queira comparar o tempo de Deus com o seu tempo, com o meu tempo. Passaram-se 20 anos. Entenda, Jacó ficou 20 anos na casa do seu tio e Deus não esqueceu da promessa. E muitas vezes as pessoas chegam na igreja hoje,
elas ouvem falar da grandeza de Deus, porque infelizmente hoje é só o que se prega nas maioria das igrejas, são as grandezas de Deus, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo, mas não se explica que isso pode levar tempo. E muitas pessoas, elas desfalecem na fé, elas começam a murmurar, elas regridem, elas voltam atrás. E Deus não tem prazer naquele que volta atrás. Mas nem sempre a culpa é minha ou tua. São de pessoas que levam a palavra de Deus e não conseguem explicar que tem que haver uma perseverança da minha parte ou da tua parte que serve a Deus. As coisas de Deus não são assim. E se Deus tem promessa para a tua vida, Ele vai cumprir. Se Deus tem promessa para a minha vida, Ele vai cumprir. Não importa se eu tenho dúvida, não importa se eu sou incrédulo, não importa se eu sou fraco, incrédulo que eu falo é deixar de crer muitas vezes em Deus. Não é incrédulo que eu falo que seja mundano, não é isso, tá? É deixar de crer muitas vezes em Deus, que foi o que aconteceu com Jacó. Jacó nunca teve comunhão com Deus, Deus sempre quis ter comunhão com ele. E quantas não são as pessoas que estão dentro das igrejas A, B ou C, que Deus quer ter comunhão com ele, ela não quer. E Deus, pela sua palavra, a abençoa. Nem que demore, nem que leve 20 anos, nem que leve 30 anos. Jacó chegou à casa do seu tio, trabalhou 7 anos, trabalhou mais 7 anos por nada. Somente pelas filhas de seu tio, a saber, Labão. Depois, então, que Jacó, Deus começou a abençoá-lo materialmente. Porque até então não havia uma bênção ali na vida de Jacó. Jacó continuava sendo ninguém. Então, somente ali o genro de Labão, nada mais além disso. Então Deus começou a abençoar, começou a dar as coisas para ele, começou a fazer com que ele viesse ter as coisas, a saber, ali começou pelas cabras. E Deus tem na minha vida e na tua vida coisas grandes, basta você crer, basta eu e você perseverarmos. Eu tenho 15 anos, que sirva a Deus. Deus tem promessa na minha vida? Com certeza tenho, com certeza tem sim. E eu acredito que Ele vai me abençoar. E se Ele não me abençoar? Aí eu falo para você, Ele já me abençoou. Porque a promessa de Deus não se limita nas coisas terrenas, mas acima de tudo nas coisas espirituais. Se as coisas terrenas não acontecem, porque são consequências de, não vou dizer um trabalho físico, mas consequência de uma entrega a Deus, ou consequência de que Deus quer te abençoar de alguma forma, porque nem todo mundo pode ser igual. As pessoas não entendem nas igrejas porque uns crescem financeiramente e outros não crescem financeiramente. Mas isso não importa. O que importa é a gente ter vida com Deus e crescer espiritualmente. Jacó só veio entender isso, um pouco disso, depois que ele teve a luta com o anjo. Enquanto não aconteceu essa luta com o anjo, Jacó, ele era um homem que não compreendia os projetos de Deus. Depois dessa luta, então, Jacó começou a ter uma mente diferente, ter uma outra mente, mas mesmo assim, nascido de Deus, mesmo assim, tendo ali aquele encontro com Deus, mesmo assim, Jacó ainda teve dúvidas, porque ele temeu ao seu irmão e fez todo aquele procedimento de colocar a família na frente, depois ficou no fundo e depois foi para frente, se rendeu ao seu irmão. Eu estou falando que a pessoa, por mais que você seja nascido de Deus, por mais que você tenha o Espírito Santo, que eu tenha o Espírito Santo, nós somos débeis na fé. E Deus sabe disso. E nem eu e nem você, nós seremos condenados por estas coisas. O que nos condena e o que nos destrói é o pecado. Mas se o pecado não habita em nós, se nós não vivemos deliberadamente no pecado, na sujeira e na imundície, é certo que Deus vai nos abençoar. Eu não estou falando de falha, porque você falhou, porque eu pequei, né? Nós pecamos a gente peca todos os dias, não estou falando disso. Eu estou falando da gente viver totalmente, 100% no mundo. Então os projetos de Deus, não é que eles ficam... Deus abandona o projeto. Não, Deus pode te consertar porque Ele é Deus. O que eu quero que você entenda é que você não desista dos caminhos da fé. Não importa se Ele não te abençoou hoje, você ficou 5 anos sem te abençoar. Às vezes a gente faz uma oração e fala, Deus, eu preciso disso. E Deus passa 5 anos para te abençoar. É algo tão simples que Ele poderia te abençoar de imediato. Digo eu financeiramente, falando aqui no caso agora. Ele passa 5 anos para te abençoar. E muitas pessoas não conseguem esperar esses 5 anos e naufragam na fé. Desistem dos caminhos do Senhor, porque elas não queriam o Senhor, elas queriam a bênção.
Elas fizeram justamente o que Jacó fez. Se o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, me guardar na ida e na volta, então aí o Senhor será o meu Deus. Olha só a malandragem de Jacó. Certamente o Senhor será o meu Deus, e então somente aí eu vou tirar o dízimo de tudo. Dízimo tal que ele não tirou, a Bíblia não relata que ele tirou durante esse período em que estava na casa do seu tio, quando ele voltou até o encontro com o anjo ali, ele não havia ainda cumprido a promessa que ele fez lá depois que ele teve o sonho com Deus. Mas, por fim, para que você entenda e não desanime na fé, permaneça na fé. Porque Jacó foi o homem que teve muitas dúvidas. Jacó foi o homem que se mostrou débil, fraco. Jacó, em momento algum, se mostrou um homem forte, a não ser quando ele teve a luta com o anjo. Todo esse tempo, ele se mostrou um homem fraco na fé, débil na fé. Ele foi para a casa do tio, o tio perguntou o que ele queria ganhar, ele falou quanto ele queria, ele falou, não quero nada, só quero casar com a tua filha Raquel. Ou seja, o homem já foi para o lado carnal. E depois, não é que ele foi enganado, é que havia um costume que havia na época, de dar primeiro a filha mais velha, depois a outra, porque se desse a mais nova, a mais velha ninguém quisesse, aí ia virar titia. Então, ele trabalhou mais outros 7 anos, e teve Raquel, aquela que ele amava, segundo o que vai dizer a palavra de Deus. Embora que era uma mulher idólatra, mas ele a amava. E somente depois ele conseguiu as coisas. Então é isso que nós temos que entender. Que mesmo em meio a certas incredulidades da nossa parte, Deus entende que nós somos débeis na fé. Mas nós não podemos desistir dessa fé. Não podemos sair por aí murmurando, falando um monte de besteira, de asneira, sem entender nada. Melhor é ficar calado muitas vezes. Se tem que chorar, chora na presença do Senhor. Entra no teu quarto, conversa com Deus. Não importa o teu problema. De repente é uma doença que a pessoa carrega no corpo, que não é demônio, tá, pessoal? Tem pessoas que têm mania de falar que tudo é demônio. Não é. Há doenças espirituais e há doenças físicas, e boa parte delas, a maioria, é física e não espiritual. Nós somos assim, nós somos débeis na fé, nós somos fracos, nós temos um corpo que perece. E todos nós um dia iremos morrer, mas temos que estar pronto para uma vida vindoura, a saber, a vida eterna. E é justamente isso que eu quero falar nesta noite, que temos que estar pronto e preparado. E não se preocupe, porque você é débil na fé, porque às vezes você tem uma dúvida, às vezes você nem quer acreditar que Deus existe. Permaneça na fé. Mesmo entre trancos e barrancos, permaneça na fé. Se não dá para ir andando, vai se arrastando. Se não der para ir se arrastando, que é engateando, vai rolando. Mas não desiste dos caminhos do Senhor, porque no tempo oportuno Ele vai abençoar a nossa vida. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu espero que essa live aos 22 minutos, né? Demorou um pouco, eu vou ter que terminar. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe, pessoal. E até domingo lá no canal Falando com Deus. Falando nisso, eu peço que você se inscreva lá no canal no YouTube Falando com Deus. Tá bom? Deus abençoe.